congresso do Gangue, finalmente consegui juntar pelo menos 5, eram para ser 6, mas por motivos pessoais e familiares compreensíveis não podemos estar aqui 6 hoje. Desde já, o meu muito obrigado a todos. João Pratos, já subejamente conhecido no nosso programa, no nosso Gangue da Bola, treinador de futebol, está ainda na Noruega, a passar a rapar frio, mas a tentar deixar bases para aquilo que virá a seguir na Noruega, no clube em que está, no Volenil. Rui Ferreira, ele que está ligado ao futsal do Alhandra Sport Clube e também às camadas de formação da Associação de Futebol de Lisboa, neste caso do futsal feminino, em sub-17, ele que é o selecionador distrital de Lisboa sub-17, de futsal feminino. O Carlos Manuel Restolho, que para além de ter sido um grande guarda-redes, também neste momento está ligado à formação de jovens, principalmente em Badajoz, mas também já com uma ramificação da sua escola hispanolusa em Portugal, mais propriamente em Vila Buim, Elvas. E a novidade hoje é o Tiago Pereira, que se junta a nós, ele que está com o Vila Franquense, é o elo de ligação. Penso que o elo de ligação, quando referimos a elo de ligação, estamos a falar de ligação entre direção e adeptos, o elo de ligação dos adeptos à direção do Vila Franquense, que está a militar na segunda Liga. E é mesmo por aí que vamos começar, e qualquer um dos outros está convidado a participar, até porque eu penso que o tema pode chamar a atenção a todos e pode suscitar opiniões de todos, obviamente. Mas, Tiago, antes de mais, esta pessoa que é o elo de ligação entre adeptos e a direção, nos dias de hoje, século XXI, ano 2022, faz muito sentido, certo? Sim, eu diria que faz cada vez mais sentido, até porque numa altura tão atípica em que nós temos algumas limitações, e não é propriamente de agora, porque é algo que vai mudando, às vezes até de semana a semana, com esta questão dos testes que são necessários, ou mesmo dos certificados, o que é válido e aquilo que não é válido. O que é certo é que nós precisamos de ter e continuar a ter adeptos nos estádios. Se ligarmos a televisão neste momento, por exemplo, vemos um Velodrome completamente despido de público num dos jogos mais importantes da Primeira Liga Francesa. Neste momento estão a jogar Marseille e Lille, e portanto vemos uma bancada central com um pouco mais de 5 mil adeptos. E portanto há cada vez mais, existe essa necessidade de nós mantermos essa ligação, forte ligação aos adeptos, seja na primeira, na segunda, na Liga 3 ou no próprio Campeonato de Portugal, ou mesmo nas distritais. E portanto essa ligação diria que vai sempre ser uma ligação necessária, seja no Vila Franquense, seja em que clube for. Portanto, os adeptos são e vão sempre ser, de hoje em diante, e até pela história toda que envolve o futebol, não só em Portugal, mas nos outros países, é cada vez mais importante estreitar essas ligações entre os adeptos e os próprios clubes. E pelo que hoje em dia eu acho que, apesar destas limitações todas que nós temos, continua a ser de extrema importância continuarmos com muita presença de público nos estádios, porque é isso que torna o futebol muito mais atrativo e no desporto rei. Tiago, exatamente o que é que um elo de ligação faz? Basicamente, nós procuramos difundir pelos adeptos aquilo que são, por exemplo, deslocações nos jogos fora, um bocadinho diferente neste caso do Vila Franquense, porque nós andamos sempre com a casa às costas, por assim dizer, porque nós jogamos os jogos em casa, não são feitos no Cevadeiro, e portanto jogamos sempre em Rio Maior, a mais de 50 km de casa, e portanto planeamos todas as semanas essas mesmas deslocações, junto não só da própria direção, como a própria comunicação do clube, e junto de todos os adeptos, e tentamos envolver ao máximo não só a cidade, mas também todos aqueles que no próprio município gostam e vibram com o futebol. E são muitos aí por Vila Franca que acompanham a equipa habitualmente?
Sim, sem dúvida, seríamos muito mais se jogássemos no Cevadeiro, e o único jogo que nós fizemos no Cevadeiro este ano foi precisamente para a Taça de Portugal diante do Mafra, e aí viu-se mais uma vez uma enchente. Já sentiram o poder, já sentiram o poder do Mafra? É verdade. E o Mafra esse que agora até está muito bem na Taça de Portugal e fez um brilharete em Portimão, e portanto é muito importante essa relação, vai bater outra vez com aquilo que eu disse na intervenção anterior, que é muito importante essa ligação, e há quem diga até que caso a União Desportiva Vilafranquense estivesse a jogar os jogos em casa no Cevadeiro, se calhar não tinha os pontos que tem neste momento, e teria mais alguns. Eu acredito sim, acredito sinceramente nessa visão, até porque é um estádio que fica muito próximo do relevado e que tem um impacto, as bancadas são muito próximas e tem um impacto totalmente diferente jogar no Cevadeiro do que jogar em Rio Maiores. E aí acaba por ser uma limitação, porque basicamente todas as semanas jogamos fora. Extrapolando um bocadinho aqui para aquilo que é ser adepto e para grupos organizados, não sei se é disso que se trata no Vilafranquense, provavelmente terão uma claque mais ou menos oficial ou não, mas imagino que esta figura do elo de ligação exista também noutros clubes e de maior dimensão até. Nos tempos que correm, que tantas vezes estas claques, estes grupos organizados são, de certa forma, vistos de forma mais negativa do que até positiva, até em termos de comunicação social, o que é preciso fazer para que as claques dentro do futebol tenham cada vez mais um papel não só positivo no sentido de apoiar a equipa, porque isso fazem, mas depois de não haver tanta coisa à volta que acaba por às vezes até prejudicar o próprio clube? Sim, eu acho que dentro das próprias claques, e não extrapolando depois aquilo que é a relação com os próprios adeptos e simpatizantes e aqueles amantes do próprio futebol, será sempre uma relação muito, muito complicada de estabelecer aqui algum tipo de corte. Porquê? Porque o futebol é paixão, envolve muita coisa, e aqui há poucos minutos, e como disseste há bocadinho em off, e bem, a malta do Vizela é uma malta com muita paixão, eu próprio já pude testemunhar isso mais do que uma vez, até com o Vilafranquense, quando desloquei a Vizela. São pessoas que efetivamente gostam muito do futebol e vivem o futebol, a cidade para ir aos jogos, e é um bocadinho até... dizia que é um bocadinho à semelhança daquilo que se passa em Guimarães, por exemplo. São clubes que vivem muito o futebol, e nós não conseguimos dizer que ok, há ali claques, há ali... Não, ali é um caso muito particular, que são pessoas que gostam efetivamente de futebol, estão ali para apoiar um determinado clube, e eu acho que acima de tudo é isso, é nós vermos o futebol como um todo, e sem ligar, sem dar muita importância, até porque se formos dar muita importância a esse tipo de coisas, claro que temos que dar a importância que ela merece, porque é aquilo que se passou, por exemplo, numa das bancadas centrais em Vizela, agora no jogo com o Sporting, é uma atitude completamente deplorável por parte seja de quem fez e lançou seja de quem for. rumo, portanto, seja de quem for. Não tem a ver com cores aqui. Não tem a ver com cores, e não favorece quem vai à bola, portanto, não favorece as famílias que vão à bola, não favorece as pessoas mais velhas que vão à bola e que estão ali a tentar desfrutar de um espetáculo, não é? E, portanto, esse tem que ser o espírito, seja em Vizela, seja no estádio no campo do Cevadeiro, em Vila Franca, ou seja noutro campo qualquer. Rui, eu vou-te chamar à conversa porque às vezes eu penso que também o que acontece nas bancadas também pode vir um bocadinho de dentro do campo. E no futsal nós vemos muitas vezes um exemplo de fair play fantástico. Acontece muitas vezes, não digo que não haja um caso ou outro de maiores problemas em jogos de futsal, obviamente. Mas o futsal dá uma sensação que é uma modalidade que transparece e deita cá para fora muitas vezes uma atitude de fair play bastante presente. Isto também conta um bocadinho para a relação com os adeptos, e tu que estiveste no Sporting sentiste isso, que as claques às vezes reagem também mais com o que acontece dentro do campo. Como é que viste isso? Eu vou-te responder com o depende do contexto, depende de quem... Claro, obviamente.
Se for um Sporting Benfica, é um Sporting Benfica, né? Esqueçam isso. Não há problema. Se houver fair play, os próprios adeptos não são adeptos, são os da claque. Eu vou dizer que eu assisti a um jogo das séniores, ainda não era o treinador das séniores femininas do Sporting, era treinador das juvenis ainda, em que há uma atleta do Sporting que se lesiona, a capitã do Benfica vai assistir e ainda foi maltratada pela claque do Benfica. Porque foi ajudar. E a capitã Inês, que é médica, a sua profissão é médica, foi ajudar e com o fair play dela não teve da parte da claque o que devia ter, né? O apoio da sua claque, não. Ainda se viraram contra a sua capitã. Portanto, Depende do jogo, exatamente. Pronto. Depende do que está em disputa, depende dos treinadores, dos atletas, depende. Obviamente depende. Mas o futsal sentes que aos poucos começa a ficar também um bocadinho mais contagiado com este, vamos lhe chamar clubite. É assim, cada um defende a sua cor. Se venha quem vier, agora tudo vai depender do momento que se está a viver, Claro. do contexto que estiver a ver naquele jogo. Porque eu já assisti treinadores que são super controlados e de um momento para o outro descontrolam-se. Eu próprio já me descontrolei. Claro. Pá, vai depender de muita coisa. E isso do fair play eu já assisti muito fair play, ainda agora neste jogo contra dos iniciados do Alhandra contra o Milharado, em que o nosso miúdo faz um corte e a bola vai parar nos guarda-redes e o árbitro marca falta. Eu ainda disse ao árbitro, será que isso não é atraso nenhum? O treinador do Milharado pede um minuto e quando veio para... Eu julguei que fosse para planear o livro. Qual é a minha admiração que ele manda ao miúdo meter a bola para fora? Recebe o cartão branco do fair play. Agora, Lá está. A atitude também conta. Pode ou não contagiar os adeptos, mas também conta, obviamente. Obviamente nos miúdos é muito mais fácil. Claro, é verdade. Existir esse fair play. Agora, nos séniores, nem sempre é bem visto o fair play, não é? Nem sempre é bem visto. Porque está em disputa muita coisa. Camané, o Campo Maiorense sempre foi conhecido por ter claques conjuntos de adeptos bastante apaixonados. Não. O Campo Maiorense é um clube como foi os outros todos. Perdão. Eu acho que é o que diz o Rui. Tudo depende das rivalidades quando são jogos. Eu recordo, por exemplo, quando o Campo Maiorense jogava com o Elvas, pois é normal que houvesse aquela picardia de parte a parte. Mas não era um clube como é, por exemplo, o Vizela, como é o Braga, como é o Leixões, o Guimarães, que são clubes onde as pessoas não têm o Sporting, o Benfica, o Porto em primeiro lugar, tem primeiro o clube deles. E aqui em Campo Maior não existe isso. Nunca existiu. Primeiro, toda a gente é de Campo Maior, muito bem, mas quando jogava com o Sporting, aqueles que são sportinguistas estavam com o Sporting, os são benfiquistas estavam com o Benfica, portanto não é que nunca foi aquela massa de adeptos ferrenhos de criar muitos problemas. É claro que houve, como há em todos os estados, eu lembro-me daquele jogo com o Porto, houve aquela confusão toda, isso acontece em estádios. Portanto não tenho ideia de muitas guerrilhas nos adeptos, até porque o Campo Maiorense sempre foi um clube que soube, como a própria terra, que sempre soube receber muito bem. E nunca mas deixa-me aproveitar que estou a conversar contigo para depois lançar novamente o assunto para o Tiago. Muitas vezes há aqui os clubes a envolverem-se com as claques, vamos lhe chamar organizadas. Eu não gosto muito deste termo, mas é aquele que é mais recorrente. Há de ser uma coisa positiva ou muitas vezes pode ser uma coisa negativa?
Eu acho que isso é negativo. Na minha maneira de ver, e temos o exemplo do que se passava em Inglaterra há uns anos atrás, e desde que acabaram com as claques, o futebol é diferente, é muito mais bonito, não existe, apesar de quando essas equipas vêm a jogar ao estrangeiro, mas isto tanto acontece com os ingleses como com os alemães, mas as claques acho que são um pouco prejudiciais. Vamos lá ver uma coisa, em quantos jogos nós estávamos a jogar e estávamos a ver as claques de costas para o jogo? Então isso é pessoal que gosta de futebol, que vai apoiar a sua equipa? Eu acho que não, eu acho que isso são sei lá, arroceiros que se juntam para ir passear Já a estamos aqui outras a falar terras a arranjar de problemas. claques de maior monta, Essa é a obviamente, minha não é? maneira de ver. Eu acho que as claques organizadas têm trazido muitos problemas ao futebol, na minha maneira de ver. Por isso acho que isso é acabar, quanto mais depressa acabarmos com elas, mas também não é termos as claques e os clubes dizerem que não têm claque. Isso também não é lógico, não é? E aqui não estou a olhar a cores, mas esta é a realidade. É que depois não temos claques, mas elas existem e são apoiadas pelos clubes. E tem lugares Eu sou nos estádios, não é? E tem lugares nos Hã? estádios. E tem lugares nos estádios, sempre. Exatamente, portanto, eu sou contra essa situação dos clubes apoiarem as claques. Claro que sim, os adeptos que gostam do clube, que apoiam o clube, que vão com o clube para todo lado, mas dentro da ordem e de defender as suas cores, com certeza que sim. Não aquelas claques que existem, infelizmente, no futebol, não só em Portugal, mas por outros países que só o que arranjam problemas e Tiago, que... sim, diz. Não, e que tem deitado um pouco o futebol abaixo, na minha maneira de ver. Tiago, não sei se será exatamente o caso de claque organizada do Vila Franquense, ainda assim, qual é a tua opinião também sobre estas questões do relacionamento dos clubes com claques supostamente associativas, vá? Sim, em termos daquilo que é o universo da União Desportiva Vila Franquense, existe uma claque organizada que são os Piranhas do Tejo, né, é falada nos órgãos de comunicação. O que nós tentamos é, e pelo menos no caso específico do Vila Franquense, tentamos que seja todo um convívio nos jogos, faz parte da cultura ribatejana, faz parte do bem receber ribatejano, não existir essa fragmentação entre aquilo que é claque ou aquilo que é um adepto, porque na prática, e essa é a realidade, somos todos adeptos. Portanto, seja afetos à claque ou seja um simpatizante, e portanto estamos ali naquele momento para ser um apoio à equipa, e portanto é nesse sentido que tentamos sempre organizar, seja o que for, e é desse ponto de vista que pelo menos pensamos as coisas, e, extrapolando para um ponto mais de primeira liga, seja, neste caso, não só, eu acho que quando nós falamos de claques tendemos muito a pensar apenas nos três grandes, e não, mas também hoje em dia temos o Guimarães, o Braga, que tem... Exatamente, existem claques, o Estoril que é também tem uma grande claque. Também, exatamente, os White Angels do Vitória, não é? E portanto são equipas que, sejam onde for, jogam com uma grande massa associativa, e sejam eles da claque ou não, mas e muitas vezes nós pensamos e vemos uma tarja gigante de determinada claque, mas não são só pessoas ligadas à claque que estão ali, portanto são sócios, são adeptos que não têm nenhuma relação direta com essa claque, e que estão ali para apoiar a equipa, seja onde for. E eu acho que esse é o grande objetivo, seja neste caso, de quem gosta de futebol. Portanto, apoiar seja onde for, e essa ligação, sinceramente, seja a claque ou não seja a claque, o importante mesmo é apoiar, do meu ponto de vista, e evitar ao máximo aquilo que se passou, por exemplo, hoje em Vizela. Eu acho que é mais um episódio que não é para o futebol português relembrar, portanto vai fazer outra vez parte de uma jornada que
um jogo muito disputado, não é? Vimos um jogo muito disputado, como por norma o Vizela faz em sua casa. É sempre um adversário muito complicado, principalmente quando joga em casa, e aquilo que vimos nos últimos 10 minutos fora do campo é que eu acho que é de lamentar, seja em Vizela, seja em que estádio for.